Bom, pessoal, agora o 4.23 ele vai entrar no mérito de alguns parâmetros diferentes. Nós vamos determinar o coeficiente alfa da energia cinética para o escoamento de um líquido num tubo de seção circular. O escoamento é laminar e o diagrama de velocidade é este que é apresentado pelo Brunetti, em capítulos anteriores, inclusive. Bom, para começar o 4.23, vamos recordar que ele inicia a análise partindo de uma certa conservação de energia. Esse é o princípio básico, uma conservação de energia. Essa conservação de energia vai ser analisada em relação à energia cinética. Nós sabemos que a energia cinética média não é igual à energia cinética instantânea, digamos assim, ou infinitesimal. Infinitesimal. No caso, todo o somatório, né? Das energias cinéticas infinitesimais. Para que isso se torne uma igualdade, é feito um fator de correção, chamado alfa. E é assim que começa a dedução dessa fórmula. Nós podemos dizer que a energia cinética média ela será uma vazão mássica, velocidade média ao quadrado sobre 2, enquanto que a energia cinética infinitesimal se refere ao somatório de todas as energias cinéticas de um dado ponto, onde você tem um elemento de massa que apresenta uma velocidade específica ao quadrado sobre 2. Agora, em relação a esta vazão mássica, nós podemos dizer que ela tem fórmula, é massa específica, área, velocidade média, no caso, dividido por 2, e aqui o mesmo com relação ao elemento de massa. Massa específica, só que agora um elemento de área, velocidade específica deste ponto infinitesimal, vezes v quadrado sobre 2. Aí a partir daqui, nós só podemos fazer um rearranjo matemático cortando ρ, cortando 2, efetuando aqui a multiplicação dos fatores em comum até chegar nesse alfa, que vai virar 1 sobre área, integral da velocidade específica num ponto R ao cubo, dividido pela velocidade média ao cubo. Tudo isso vezes 1 dA. É aqui que mora a definição. Essa é a forma como o Brunetti apresenta no seu livro. Inclusive ele coloca esse V ao cubo, velocidade média ao cubo, dentro da integração, simplesmente para ficar bonito esteticamente, gente, porque é um valor constante e ele não precisa estar, digamos que, colocado aqui. É apenas um carinho do Brunetti. Bom, a partir então desta fórmula é que nós vamos calcular este coeficiente alfa. Então, como proceder? Em regime laminar, existe de fato essa velocidade em função do R, que depende do parâmetro raio, só que ao quadrado, que é o que o próprio texto apresenta. Então nós teremos que colocar essa fórmula lá, elevá-la ao cubo e dividir pela velocidade máxima. Agora, outro detalhe, a velocidade média, dividir pela velocidade média, né? A velocidade média, num regime laminar, é equivalente à máxima sobre 2, que é um conceito que nós vimos lá atrás, em capítulos anteriores. Então essas duas informações, vejam que elas apresentam em comum a velocidade máxima. Então isso vai facilitar na substituição da variável aqui, deixando tudo apenas em função de R. O detalhe também é o elemento de área. Esse elemento de área, ele é dado por 2πr dr. Com tudo isso munido,
Perdão, gente. Com tudo isso munido, você pode agora substituir tudo isso na fórmula do alfa para deixá-la mais agradável, não? Então esse alfa será igual a área, que é 1 sobre πr², que multiplica VR, que é esse parâmetro, dividido por V médio. Como aqui já está uma relação dos dois, meus caros, acho que todos conseguem perceber que essa divisão ela vai resultar em 2, 1 menos R sobre R ao quadrado. E detalhe, tudo isso tem que estar ao cubo. dA 2πr dr. E uma integral de 0 a R. Bom, essa integral não sai de primeira, mas nós teríamos que fazer uma manipulação. E eu vou fazer o método de substituição. Vou chamar de U 1 menos R sobre R ao quadrado. E derivando esse du, vai sobrar menos 2R sobre R e a derivada de dentro, né? Que é dr sobre R. Eventualmente a gente pode manipular um pouco melhor isso, porque eu tenho que substituir lá o dr, né? Então a gente pode isolar o dr em função de du, para ficar mais fácil. Então ficaria menos R ao quadrado sobre R, sobre 2R, dividido, né, e aqui du. E os limites de integração, quando o R for 0, o U vai dar 1, e quando o R for R, o U vai dar 0. Com essa substituição ficaria um pouco mais vantajoso. Então vamos lá. Primeiro, eu vou pegar esse 2 ao cubo, que dá 8, e vou colocar aqui fora, constante. O 2 e o π também, vezes 2 vezes π. Tudo isso dividido por πr². Sobrou apenas r dr. A integral de 1 a 0, como nós tínhamos feito, observado aqui. U ao cubo, vezes r dr. Bom, já que nós estamos com r dr lá, a gente poderia simplesmente trocar, para facilitar a vida, não? Por menos r² du sobre 2. E aí, veja, ainda dá para fazer alguns cancelamentos. Esse 2 aqui sai fora, esse r² sai fora, esse π sai fora. Sobrou apenas 8. Então, 8 e a integral de u² u ao cubo du, que vai dar u à quarta sobre 4, calculados de 1 a 0. Se jogarmos aqui os valores, vocês terão 8 que multiplica 1, menos 1, inclusive, que aliás fugiu-me aqui um negativo, né? Porque na hora que você substitui os dados, o primeiro zerando e o segundo menos 1 vai trocar o sinal, vai ficar 1 sobre 4. E veja que o nosso alfa deu justamente 2. Ou seja, é uma consideração razoável, não? Uma igualdade que precisa de um fator de correção considerável, inclusive dando 2 aqui o alfa. Então esse era o exercício, gente. A princípio, o que era interessante era recordar a teoria foi dada nesse capítulo 4, uma conservação de energia, cria então um fator de correção que puxa uma relação entre velocidade instantânea e velocidade média. Nos próximos exercícios, a gente vai trabalhar ainda com essa integração.